Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei com vocês devocionais debaixo do tema Cristo é suficiente. Essa palavra tem ministrado muito forte o meu coração, essa frase, Deus tem ministrado muito forte ao meu coração. Cristo é suficiente. E nós precisamos crescer nesse entendimento, crescer na compreensão que nossa vida como cristãos é uma vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos nos aperfeiçoar com o esforço próprio, exatamente como nós vimos a exortação do apóstolo Paulo lá na segunda-feira, no nosso devocional de segunda. Nós vimos a exortação do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, da região da Galácia. Os irmãos estavam sendo enganados, ludibriados por algumas pessoas que não tinham compreendido exatamente o evangelho de Cristo Jesus, alguns judeus, que não tinham compreendido a graça de Deus e queriam fazer que os irmãos em Cristo, que os cristãos, começassem a obedecer à lei de Moisés. E aí Paulo precisou escrever a carta aos Gálatas, e nós vimos alguns versículos ali, o capítulo 3, versículos 2 e 3, que Paulo foi muito enfático, muito categórico com os irmãos ali da Galácia. Vocês são insensatos? Vocês receberam o Espírito por meio da fé, vocês creram no Evangelho por meio da fé, em Cristo Jesus, foi o Espírito que derramou todas as coisas em vocês, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio, achando que cumprindo regras vocês alcançarão alguma coisa? Vocês são insensatos em agir assim. O apóstolo Paulo foi muito categórico. A carta aos Gálatas, na verdade, é uma carta bem enfática, que nos mostra o quanto nós precisamos crer na suficiência de Cristo Jesus. E durante toda a semana eu ministrei devocionais, compartilhei devocionais com os irmãos, incentivando e encorajando os irmãos a renderem-se à suficiência de Cristo Jesus. Amados, Cristo é suficiente para nós. A obra redentora que Cristo Jesus realizou foi completa e perfeita. Nós não precisamos do nosso esforço. Não precisamos acrescentar nada à graça de Deus. E vale lembrar que muitas vezes, muitos ensinos equivocados utilizam-se da própria palavra para tentar perverter o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós podemos ver que isso é real quando nós lemos as exortações do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Nós vemos a carta de Judas. Eles são enfáticos em dizerem que muitos que estão no meio do povo cristão, eles sairão do meio da nossa vida, do meio da igreja, do nosso meio, e eles ensinarão algo que é falso, que é enganoso. Por quê? Muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós lemos essas exortações, são pessoas que não compreenderam nada do evangelho e que vivem apenas para si mesmos, preocupados com o próprio umbigo. E aí eles não recebem a plenitude do evangelho e querem forçar as pessoas a viverem uma vida que não é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi muito enfático na carta aos Gálatas, quando ele disse lá no primeiro capítulo que se até mesmo um anjo descesse do céu e pregasse um outro evangelho, que não fosse o evangelho que ele estava pregando, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça de Deus, revelado por meio de Jesus Cristo a ele, para ele ensinar e pregar aos gentios. E o apóstolo Paulo fala: se até mesmo um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não seja o que eu vos tenho ensinado, que seja maldito, amaldiçoado. E ele fala 2 vezes isso. Amados, nós precisamos confiar na suficiência de Cristo Jesus. Não são as nossas obras, não são o nosso mérito, não é mérito nosso alcançar a salvação. Foi Deus que conquistou a salvação para nós por meio de Cristo Jesus. Não é mérito nosso alcançar bênçãos de Deus. Não é por meio do nosso próprio esforço, dos nossos jejuns, das nossas longas orações. Não é a nossa oração que é poderosa, é o poder de Deus.
Não é o nosso jejum que faz com que cadeias se rompam. É o poder de Deus que liberta, que cura, que restaura. Nós temos vivido um tempo em que muitas vezes o evangelho tem sido ensinado de uma maneira a focar no homem e não na suficiência de Cristo, a colocar o homem como centro, a estabelecer o homem como sendo o alvo. O alvo é Cristo. Toda a Bíblia, o alvo é Cristo. Está escrito: aprove a Deus fazer convergir todas as coisas no céu e na terra em Cristo Jesus. O centro da nossa vida, da nossa existência, de todas as coisas é Cristo Jesus. E nós precisamos depositar nossa completa confiança na suficiência da obra redentora que Cristo realizou por nós e em nós. E muitas vezes nós que pregamos esse evangelho que depende exclusivamente de Cristo Jesus, muitas pessoas nos ouvem e dizem assim: mas vocês pregam esse evangelho e isso dá vazão para libertinagem, para imoralidade. Mentira! Quanto mais compreendemos a suficiência e a graça de Deus, mais e mais vivemos por meio da vida de Cristo. E quem vive por meio da vida de Cristo não vive na lama do pecado, não vive na imoralidade, não vive no orgulho, não vive na capacidade própria, no esforço próprio. Quem recebeu de fato as boas novas do Evangelho, que significam que Cristo Jesus morreu por nós, deu a vida em nosso lugar para nos vivificar, para nos dar uma nova vida, para depositar a sua própria vida em nós. Quando nós entendemos e cremos nisso, mais e mais nós nos rendemos ao governo do Espírito, mais e mais nós nos rendemos ao amor de Deus. Como está escrito lá em Tito, no capítulo 2, a graça de Deus nos ensina a abandonar as impiedades, as paixões mundanas. É a graça de Deus que nos ensina a levarmos uma vida justa, santa e reta diante de Deus. Não é a nossa própria capacidade, não são os nossos méritos, mas é o mérito de Cristo, a capacidade de Cristo, o poder de Cristo fluindo em nós e através de nós. Quero ler com você um texto que está lá em Tito, no capítulo 3, versículos 4 ao 9. Acompanhe aí comigo. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Nossa, amados, essa palavra é forte. Essa foi uma exortação do apóstolo Paulo para Tito. Tito era um jovem pastor. E aí o apóstolo Paulo encoraja ele, exorta ele e diz assim: Tito, eu quero que você se mantenha na verdade. Olha o que ele falou: ensine categoricamente essas coisas. E quais são essas coisas? O que ele falou do versículo 4 até o 8, que foi pela bondade e pelo amor de Deus que nós fomos perdoados, fomos justificados pela graça de Deus, fomos redimidos e regenerados pelo poder do Espírito Santo. Todo o ensino da graça em apenas 4, 5 versículos. E aí o apóstolo Paulo diz: Tito, eu quero que você ensine essas coisas, que você se empenhe para ensinar essas verdades
As pessoas que creem em Deus precisam saber dessas verdades, porque são essas verdades que incentivarão os filhos de Deus a viverem uma vida reta, justa, santa, a praticarem boas obras. Quando eles souberem que eles foram amados, adotados por Deus como filhos, feitos herdeiros de Deus, quando eles compreenderem o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, eles se sentirão motivados a viver por meio da vida de Cristo que foi depositada neles. Amados, Cristo é suficiente. Essa palavra eu vejo como uma exortação de Deus para mim e para você. Nós precisamos nos manter nesse ensino, o ensino do verdadeiro evangelho, em que o foco é a suficiência de Cristo Jesus. A obra de Cristo é suficiente. Não precisamos acrescentar nada. Não são os nossos méritos, não são as nossas obras. Se oramos, é porque amamos a Deus e nos relacionamos com Ele em oração. A oração não é uma barganha com Deus, não. A oração é o relacionamento nosso com o nosso Pai, com o nosso Abba, para alinharmos a nossa vida aos propósitos dEle, aos projetos dEle, à vontade dEle. Amados, que eu e você possamos compreender a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus e possamos viver por meio desse amor, dessa bondade. Amados, o Senhor depositou a vida de Cristo em nós e Ele deseja que nós vivamos por meio de Cristo. Está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 9, eu quero ler com você. Eu não tinha preparado esse versículo não, mas o Senhor trouxe aqui a minha memória, então eu quero ler com você. Está escrito assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amados, o Senhor demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo e o desejo dele é que nós vivamos por meio da vida de Cristo que foi depositada em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoou, nos redimiu, nos deu uma nova vida. Obrigada porque Cristo é suficiente. A graça manifestada por meio de Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Nos ajuda, Pai, a vivermos nessa verdade, a vivermos fundamentados na verdade do Evangelho da graça de Deus. Nos ensina, Pai, nos ajuda, Senhor, a abandonarmos a estrutura mental meritocrática, egoísta, orgulhosa da velha natureza e a nos revestirmos de Cristo. Nos ajuda, Paizinho. Nós queremos viver por meio da vida de Cristo. Queremos viver para a sua glória, Senhor, manifestando as suas obras, manifestando a sua vida nessa terra. Pai, sabemos que é impossível vivermos por meio da nossa própria capacidade. É impossível manifestarmos as obras de Cristo por meio da nossa própria capacidade, Pai. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. O Senhor é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Os ramos manifestam os frutos da videira, mas a vida quem tem é a videira. Senhor, nos ajuda a compreendermos essa verdade e a recebermos essa verdade em nome de Jesus. Amém. Amados, a minha oração é que nós compreendamos que Cristo é suficiente. Que quando nós formos para a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, o centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Nós somos os filhos de Deus por causa de Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. É nele, é em Cristo que nós fomos adotados como filhos,
eleitos, escolhidos, amados, perdoados, é em Cristo. Em Cristo. Receba essas verdades no mais profundo do teu coração, em nome de Jesus, e permita que o Senhor convença você do pecado, da justiça e do juízo. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração, que não são as nossas obras, que não é o nosso mérito, não é o nosso esforço. Nós não fazemos nada para alcançar algo de Deus. Tudo que nós fazemos é porque nós já recebemos de Deus. As nossas obras são consequência de quem somos em Cristo Jesus. Creia nisso. Receba essa verdade em nome de Jesus e viva por meio da vida de Cristo. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.